Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namasami. Então, sexta-feira foi o Maga Puja, mas não deu certo a transmissão da palestra, né? Porque o microfone falhou, mas o assunto da palestra foi sobre a Sangha, né? Então, Maga Puja é o dia que dia de relembrar, né? Comemorar a Sangha monástica, né? Não a Sangha monástica, mas a Arya Sangha, né? A Sangha dos seres iluminados, né? Discípulos do Buda. Então, é dito que é um evento que ocorre em todos os Buda Sasanas, né? Sempre que um Buda alcança a iluminação, sempre ocorre esse evento, né? Uma certa quantidade de arahants sem prévio aviso, né? Sem que ter que ter combinado anteriormente, eles espontaneamente se reúnem para ouvir uma palestra do Buda, né? Então, quando esse evento ocorre, o Buda ensina, né, o Ovada Patimokkha, que é aquele ensinamento que resume, né, o Buda Sasana, o ensinamento do Buda. Mas a diferença é que dependendo da época, né, dependendo da época o tipo de qualidade dos seres humanos, né, na época que o Buda está vivo, né? Então, pode haver mais ou menos arahants se reunindo, né? Então, se é uma época que a raça humana está muito elevada, muito nobre, né? Muito elevada espiritualmente, então, às vezes são milhares, né? Milhões, pode chegar a milhões de arahants se reunindo, né? Mas, como a nossa época é uma época de degeneração da raça humana, né? É a época mais baixa, se os seres humanos estivessem numa situação mais baixa do que eles estavam quando o Buda estava vivo, né? Então, provavelmente o Bodhisattva nem teria vindo a alcançar a iluminação, né? Ele esperaria a situação melhorar antes de nascer no mundo e expor o Dharma, né? Então, como a nossa época é a mais baixa possível, então foram só 1.250 arahants que se reuniram naquela ocasião, né? Mas em outros sasanas, né, de outros Budas, Buda Kakusanda, Buda Vipassi, Buda Sumedha, etc. Às vezes são centenas de milhares, às vezes chega a milhões, né? Se eu não me engano, alguns sasanas até tem dois eventos de Maga Puja, né? Não é uma única vez, né, que ocorre, né? Mais de uma vez ocorre esse fenômeno dos arahants todos se reunirem espontaneamente num único local, né, para escutar o ensinamento do Buda. Então, mas na nossa ocasião foi apenas uma vez que ocorreu e foram apenas entre aspas, né? Apenas 1.250 arahants, né? Imagina se tivesse 1.250 arahants vivos hoje, que maravilha seria, né? Mas na época tinha até mais do que isso, né? Esses 1.250 foram só os que se reuniram naquela ocasião, né? Mas provavelmente havia muito mais arahants do que essa quantidade, né? Mas de qualquer forma é o dia de relembrar a Sangha, né? Então, o que eu falei para os monges outro dia foi justamente sobre como a Sangha, especialmente no que diz respeito à Sangha monástica, né? Como é uma forma que o Buda encontrou de otimizar a prática, né, das pessoas, né? Então, aqueles que têm um pouco mais de capacidade, então, um pouco mais de capacidade de renúncia, um pouco mais de disciplina, um pouco mais de abnegação, um pouco mais de força de vontade, de firmeza, né? Eles podem, então, fazer uso dessa ferramenta, né, que é o estilo de vida monástico, né? Então, é como se fosse uma pequena fresta, né? Uma pequena fenda, um espaço vazio
na sociedade em que é possível existir esse tipo de fenômeno, né? Não se encaixa bem, né, na sociedade, não tá bem encaixado em local nenhum, né? Então, mas existe essa pequena abertura, né? Mas nem sempre essa abertura existe, né? Nem sempre existiu e nem sempre vai existir, né? Então é dito que um dia a sociedade não vai mais tolerar isso, né? Um dia a sociedade não vai mais conseguir ter mérito suficiente para suster a existência, né, de uma sanga monástica, né? Então hoje em dia você já vê sinais disso, né? Então, por exemplo, muitos monges ficam ofendidos, né? Que você seja um monge mendicante, que você não aceite dinheiro, que você só viva do que é doado livremente, sem ficar pedindo também, né? Eles ficam ofendidos. Até os próprios monges não aceitam mais isso, né? Imagina o resto da sociedade, né? Entre os próprios monges budistas tem aqueles que não aceitam tal coisa, acham que isso tá errado. Viver como o Buda viveu, né? Seguir o exemplo do Buda está errado. O monge tem que ter dinheiro, sei lá. Tem todo tipo de pessoa, né? Mas eles têm as justificativas deles, né? Eles têm uma forma de raciocínio deles que conclui que na verdade isso é errado. Não é aceitável hoje em dia as pessoas ainda seguirem o exemplo do Buda. Então, você vê que mesmo hoje em dia já começa a ver sinais disso, né? Mesmo na sociedade ocidental você também vê isso, né? Por exemplo, os países protestantes não toleraram mais a existência de ordens monásticas, né? Somente nos países católicos ainda subsistiu, né? Conseguiu sobreviver. A sociedade ainda enxergou propósito, né? Em dar apoio aos renunciantes, aos reclusos, né? Aos ascetas, né? Na Índia sempre teve, na Tailândia sempre houve, na Ásia em geral sempre houve tolerância, até que surgiu o comunismo, né? Então aí acabou a tolerância, a nova forma de enxergar o mundo não tolerava mais a existência de renunciantes, né? Então na China, nos outros países foram extirpados, né? Foram mortos, né? Na Rússia também, né? Na União Soviética, muitos foram mortos, muitos foram presos, muitos foram obrigados a voltar à vida laica, etc., né? Então não é uma coisa que sempre existiu e não é uma coisa que vai sempre existir, né? Depende de quão sábia é a população daquela sociedade e também da qualidade das pessoas que são monges, né? Então, o que eu digo é que se os monges não se dedicarem à prática, se não se dedicarem a Chitta Bhavana, então não se sustém o Buda, a sanga monástica, né? Não da forma que o Buda entendia, né? Não da forma que era a intenção do Buda, né? Se os monges não se dedicam de verdade a Chitta Bhavana, que aí começa a sociedade já não tolera, né, que os monges sejam mendicantes, que os monges sejam frugais, que os monges sejam celibatos, que os monges sejam reclusos, né? Que os monges vivam de maneira reclusa e afastada de prazeres sensuais, né? A pressão é feita, né, para que os monges tenham dinheiro, para que os monges consumam prazeres sensuais, para que os monges tenham esposa e maridos, etc., né? Para que os monges acumulem posses, né? Então a pressão da sociedade para que isso ocorra, né? A sociedade já não consegue mais enxergar propósito, né, na ordem monástica da forma que o Buda praticava, né, da forma que ele intencionava que fossem as coisas, né? Então isso também a gente já viu em vários países, né? Mesmo no país budista isso já foi, se manifestou, né? Tanto no Japão como na China, né? A pressão social obrigou os monges a deixar de viver o estilo de vida monástico, né? Mas também não é só pressão social, né? Tem a própria responsabilidade dos monges também, né? Se eles não praticam de maneira que gere inspiração, que gere respeito, que inspire respeito nas pessoas, que inspire veneração, né? Se eles não souberem explicar, se eles não tiverem profundidade do Dharma, ao ponto de conseguir explicar o Dharma para as pessoas e as pessoas enxergarem valor no que eles estão dizendo, né? Então não é só questão da sociedade, também tem a questão dos monges envolvidos, né? Se esses monges e monjas têm qualidade o suficiente, né, para inspirar respeito e veneração na sociedade ao redor deles, né? Então, se os monges não se dedicam, não, à prática do Dharma, se os monges ficam apenas lendo livros e fazendo traduções e dando curso e dando retiro, né, esses cursos programáticos, né,
esses retiros que o monge chega lá e lê os livros e vai uma coisa seguindo uma tabelinha, né? Ou explica a meditação, mas só sabe dizer as palavras, não tem real experiência do assunto, né? Aí as pessoas ainda têm interesse em ouvir, né? Mas não têm interesse tão profundo ao ponto de ter essa disposição, né? A suster, né? A existência da ordem monástica no formato original, né? Eles estão no máximo dispostos a pagar uma taxa, pagam uma mensalidade no curso, e aí os monges que vai e se virem, né? Toma aí o dinheiro e vai você mesmo comprar suas coisas, não quero saber, não quero me envolver demais contigo, né? Porque esse tipo de estilo de vida mendicante só é possível se as pessoas estiverem interessadas em se envolver com os monges, né? Se as pessoas estiverem interessadas na companhia dos monges, né? Se envolver com eles, estar perto deles, né? Presenciar o estilo de vida deles, né? É justamente por isso, né, que os monges são mendicantes, que o Buda exigiu que os monges fossem mendicantes, né, para obrigar eles a abrir o estilo de vida deles para a sociedade ao redor, né, para eles não se isolarem completamente, né. Mas quando os monges perdem qualidades, né, quando os monges só sabem explicar a teoria e não tem real dharma, não tem real elevação espiritual, não tem real profundidade espiritual, né, então as pessoas vêm a ter interesse em fazer um curso, em ouvir uma palestra, em ler um livro, mas não tem interesse em frequentar a presença dos monges numa maneira assim, cotidiana, né? Então aí começa essa questão do dinheiro, né? Ó, toma o dinheiro aí e se vira, né? Ninguém vai lá oferecer comida para o monge, ninguém vai lá ajudar no trabalho do mosteiro, ninguém vai lá participar da vida do mosteiro, né? É só um negócio, ó, tá o dinheiro aí, você contrata alguém e dá um jeito aí, né? As pessoas querem distância, né? E eu não culpo elas, eu também quero distância, né? Se o monge desse jeito, eu também quero distância. Eu também seria da mesma forma, né? Se eu fosse leigo, né? Se eu ver que a pessoa não tem qualidade, né? Eu também ia querer distância dessas pessoas, né? Então é normal que isso ocorra, né? Mas mais à frente a coisa fica pior ainda, né? Conforme vai perdendo a qualidade, então os monges não se dedicam mais a Chitta Bhavana, então vivem consumindo prazeres sensuais, vivem só expostos à vaidade e ao orgulho, né? Ficam viciados em elogios, ficam viciados em status, em fama e reputação. Aí a mente deles se degenera ainda mais, né? Se degenera ao ponto que eles não conseguem mais suster o voto de celibato, por exemplo, né? E aí, quando chega a esse ponto, né, os monges já têm dinheiro, já têm bens acumulados, já vivem uma vida imersa em prazeres, em conforto. E aí, além do mais, nem sequer seguem o voto de celibato, então as pessoas já não têm mais porquê, né, ter interesse algum neles, né? Então, a partir desse ponto, as pessoas simplesmente param de oferecer suporte, né? Então, aí começa todo tipo de gambiarra, né? Aí tem que fazer obra social, tem que fazer isso, tem que fazer cerimônia, tem que fazer não sei o que lá para tentar despertar algum interesse da sociedade neles, né? Para tentar chamar a atenção, para tentar convencer as pessoas a ainda assim se darem alguma forma de suporte financeiro, né? Despertar o interesse das pessoas, né? Aí dá curso, faz livro, faz palestra, faz obra social, faz creche, faz isso, faz aquilo. É uma forma de tentar convencer as pessoas de que a gente possui algum valor, sabe? Porque Dharma não possui, né? Dharma já ninguém nem tenta mais, né? Mas tenta de alguma outra forma mostrar valor para as pessoas, ver se elas dão alguma forma de, né? ainda enxergam propósito neles, né? Mas eventualmente mesmo isso se degenera por completo, né? Começa a aparecer todo tipo de escândalo, todo tipo de baixaria, todo tipo de abuso. Aí as pessoas se cansam também, né? E param de vez de oferecer suporte, né? Aos, digamos, nesse ponto já não é mais monge budista, né? Aí é só um sacerdote budista, não tem nada de monge, né? Que a palavra monge significa algo, né? As pessoas usam monge, a palavra monge, de uma maneira muito leviana, né? Então, muita gente andando por aí dizendo monge budista, mas de monge não tem nada, né? Mais uma espécie de sacerdote budista, sei lá, um professor budista, sacerdote budista, não sei o que, um ministro budista, não sei qual seria melhor. Mas as pessoas gostam do status da palavra monge, né? Então, mesmo eles não vivendo um estilo de vida monástico, né? Eles ainda assim querem se chamar de monge, né? Então, a coisa já tá bem avançada, esse processo de degeneração, né? Já está bem avançado atualmente, né? E vai ficar pior, né? Mas é um processo natural, né?
Então é importante, né, que os monges tenham real sinceridade na prática deles, porque da mesma forma que eles receberam, né, essa instituição, né, da Sangha, né, receberam isso do passado, aqueles que viveram no passado, né, os monges Sariputta, Moggallana, Mahakassapa, os grandes mestres, aqueles que trouxeram o Dharma até diversos países, né, no Sri Lanka, na Tailândia, em outros países também, os mestres da tradição, né, da nossa tradição, por exemplo, Lompo Man, Lompo Sal, Lompo Cha, Lompo Chop, Lompo Te, né, todos esses grandes mestres, né, é deles que a gente recebeu isso, né. Então é importante que os monges tenham muita firmeza na prática deles, muita sinceridade na prática deles, tanto pelo próprio benefício deles, né, como benefício das pessoas, né, que vão fazer contato com eles, mas também é importante a gente transmitir isso ao futuro, né, transmitir isso às gerações futuras. Se nós não nos comportarmos bem aqui, agora, hoje, né, aqueles que venham no futuro não vão ter oportunidade de fazer uso dessa ferramenta, né, do estilo de vida monástico, né? Porque as pessoas vão perder fé, as pessoas vão perder interesse, vão perder inspiração na ordem monástica, né? E aí aqueles do futuro que teriam talento, né, para trilhar o caminho do Dharma de maneira mais profunda, de maneira mais dedicada, de maneira mais sincera, de maneira mais 100% não, de dedicação, eles não vão ter oportunidade de fazê-lo, né? Porque a gente aqui agora, na atualidade, destruiu, né, a ferramenta, destruiu a ordem monástica, né? É como se a gente herdasse uma casa e não cuidasse dela, né? Deixa a casa apodrecer, né? Pior do que isso, nós que começamos a quebrar a casa, começamos a furar a parede, começamos a, sei lá, não quebrar as paredes, começar a fazer um monte de coisa que estraga a casa, né? Além de não dar manutenção, a gente vai lá e estraga ainda mais a casa. E aqueles que vêm no futuro não têm onde morar, né? Aqueles que vêm no futuro que poderiam ter usado aquela casa para algo útil, né, não têm oportunidade de fazê-lo, né. Então é muito importante, na minha opinião, né, que a Sangha monástica tenha uma prática muito sincera, né. Mesmo porque a qualidade das pessoas vai caindo, né, então é mais difícil as pessoas conseguirem, né, ser monge, né, nesse estilo de vida ascético, nesse estilo de vida de renúncia, né. Então a gente já viu aí quantas pessoas do Brasil foram tentar virar monge e não conseguem, né. As pessoas não conseguem suster, elas não conseguem, não têm mérito suficiente para suster isso, né? São poucas as pessoas que conseguem suster esse estilo de vida, né? Então associado, né, as pessoas com qualidades necessárias não estão presentes, né? E ainda associado a todas as distrações que o mundo oferece, né? Então fica cada vez mais difícil, né, você conseguir suster a qualidade da prática dos monges, né? Mas ainda assim é possível, né? Eu acho que ainda assim hoje em dia está esse momento de transição, né, que o budismo está meio que degenerando na Ásia, né, e se regenerando no Ocidente, né? Então a gente não tem aqueles grandes mestres andando por aí, né? Mas por outro lado tem muitos praticantes de qualidade, né? Talvez não tenha praticantes ainda praticantes ocidentais, né, na mesma estatura, né, de Ajahn Chah, de Ajahn Mun, de Ajahn Mahabua, né, Ajahn Lee, etc. Mas tem muitos praticantes sinceros e pessoas de boa qualidade, né? Tem muitos monges de alta qualidade entre os ocidentais, né? Não tem aquele nível absurdo, assim, supramundano de qualidade, mas tem o suficiente, né, para inspirar confiança nas pessoas, né? Para inspirar confiança e devoção nas pessoas, né? Então, os mosteiros no Ocidente têm se estabelecido, né, de uma forma saudável, de uma forma orgânica, né? De uma forma bem interessante, né? Não é uma coisa que vem dinheiro de fora, é um esquema de uma instituição lá na Tailândia que está esquematizando para conseguir expandir o mercado, apesar de que também tem isso, né? Quem acompanha, né, as coisas da Macaia, dessas coisas, você vê esse tipo de esquematização, né? Esse sistema de coisa meio mercantilista, né, da Macaia. Então tentar em todo jeito se estabelecer no Ocidente, né? Como o nome da Macaia já pegou
uma conjectura negativa, né? Uma coisa muito negativa, ninguém mais quer saber de ouvir desse nome, então eles tentam de outros nomes, muda o nome, disfarça, tenta outra estratégia, finge disso, finge daquilo, vai mudando de estratégia para ver o que é que cola, né? Então, aqui no Brasil a gente já viu várias tentativas deles, né? De tentar se estabelecer aqui. Não sei se já desistiram ou não, né? Mas já tentaram mudar de nome, já tentaram apresentar uma nova forma, em vez de apresentar como Dhammakaya, apresenta como sei lá o que, luz da sabedoria, luz do Dharma. É umas coisas meio esquisitas, né? Mas os mosteiros da Forest Sangha, eles são sempre uma coisa muito orgânica, né? Sempre é a iniciativa das pessoas. As pessoas convidam os monges, né? Não é os monges que vão estabelecer mosteiro. As pessoas juntam um grupo de pessoas, né, que tem interesse, né, e tem estudo e prática do Dharma, né, até certo nível, né, e elas têm interesse em que haja uma sangha monástica perto delas, né. Elas enxergam propósito nisso, né, elas enxergam que isso é algo valioso. Então elas se organizam, elas convidam os monges, né, e aí se os monges veem que a situação é propícia, né, e uma coisa saudável, né, e útil, né, então eles talvez aceitem o convite, né, e os mosteiros vão se estabelecendo pouco a pouco, né. Então é engraçado, quando você aceita um convite desse, por exemplo, o pessoal da Forest Sangha ainda não declara você como filial, né, do Wat Pah Pong. Você primeiro tem que, porque eles não dão suporte financeiro, né. Não adianta você pedir dinheiro para porque eles não dão suporte financeiro nenhum, né. Eles dão suporte moral, dão conselho, né. Tem uma coisa muito calorosa, a gente conversa pelo telefone, eu converso via Skype com a Jampassa, com a Jandiasara, a gente conversa e dá um conselho, troca ideias, né? Aí você vai lá, chora as mágoas para eles também, reclama um pouco, oh, pô, mas é muito chato esse pessoal, dá muito trabalho. Eles ouvem um pouco essa choradeira, né? E, inclusive amanhã eu tenho que conversar com um monge que vai chorar para mim, né? Agora eu tô recebendo choradeira dos outros agora, né? Então, mas é assim que a gente se ajuda, né? Um ajuda o outro, né? Quando um está bem, ele recebe um pouco, né, o fardo daquele que está passando dificuldades, né? Aí no futuro, quem sabe sou eu que estou passando dificuldade, aí eu ligo pro outro cara, ô rapaz, você não sabe como é que tá aqui, não aguento mais. É muito chatice, é muita gente chata me incomodando. Então, eles não dão suporte financeiro, eles dão esse suporte espiritual, assim, né? Dão conselho, se tiver em dúvida alguma coisa, se tiver em dúvida sobre como proceder, né? Aconteceu alguma coisa, eu posso ligar para a Jan Amaro, né? A Jan Amaro, tá, aconteceu isso aqui, eu não sei, o que você acha? Você acha que é melhor fazer isso? Mas esse tipo de coisa eles dão, né? Lampaliam, Lampapiak, também, né? Duas pessoas que eu posso sempre entrar em contato e consultar com eles. Mas não dão suporte financeiro. Então, mas isso inclusive eles só deixam você virar filial do Wat Pah Pong depois que se você conseguir sobreviver dessa forma durante 5 anos. Porque é um teste para saber, né, porque construir mosteiro já é difícil, mas não é tão difícil como suster um mosteiro, né? Construir mosteiro é relativamente fácil. O difícil é suster um mosteiro, né? Você vê, por exemplo, se o abade do mosteiro tem firmeza suficiente para suster aquilo, né? Sabe, que ao longo do tempo você vai se desgastando, né? Então, o cara tem destreza suficiente consigo mesmo, né? Com a sangha, com os leigos, com os outros monges, com a sociedade ao redor e consigo mesmo. Ele consegue administrar sua própria mente, né? Ao ponto de se manter, né? Acima, né? Dos problemas, das dificuldades, né? Então é um teste, né? É um teste a ver se, tanto em termos de pessoa, a pessoa consegue suster aquilo, os leigos, não só ele pessoalmente, mas ele consegue inspirar fé, né, na comunidade ao redor, as pessoas se sentem interessadas, as pessoas estão se beneficiando, né, da presença da sangha, né? Então, e além disso, os leigos têm qualidade suficiente, sabe? Mesmo que a pessoa ensinando, os monges sejam bem comportados e sejam sábios e ensine o Dharma de maneira correta, né? As pessoas têm interesse em ouvir, né? Então é uma coisa e bem, mas as pessoas têm interesse em ouvir, as pessoas, porque quer o que não, dinheiro é necessário, né? No Brasil não é tão mal, na verdade, porque é um clima tropical, né?
Então, e as leis são um pouco mais relaxadas, então não é tão mal assim na questão do dinheiro, né? Apesar das pessoas terem pouco dinheiro, né? Mas com pouco dinheiro você consegue fazer, né? Se você tiver um pouco de esforço, né? Tiver um pouco de renúncia e disposição, né? E humildade, você consegue fazer as coisas, né? Agora, em países na Europa, nos Estados Unidos, a questão do dinheiro é muito mais séria do que a gente imagina, né? Porque lá é caro, né? E lá você tem que ter certas coisas, você não pode fazer mal feito lá. Se você fizer mal feito, a prefeitura vai lá e derruba o que você fez, né? Então as coisas são caras, é difícil construir lá. Tem muitos impostos, tem muitas regras a serem cumpridas. É burocrático, né? Lá a questão do. E tanto, por exemplo, a questão de salubridade, sabe? Tem certas coisas que você não pode não ter, né? Por exemplo, o mosteiro na Califórnia, do Ajahn Pasanno, tem que ter um baita sistema de combate ao fogo. Então isso é uma coisa caríssima, tem que ter água suficiente, tem que ter mangueira para tudo quanto é lá, tem que ter hidrante, e esses equipamentos de fogo tem que ser verificado todo ano, tem que trocar os que já venceram. É um gasto assim, obrigatório, não é um gasto opcional, né? A lei obriga que você gaste aquele dinheiro, e também é uma questão de sobrevivência também, né? E aí, outros países que são mais frios, outros lugares, né, que são mais frios, por exemplo, pessoa que mora mais para o norte dos Estados Unidos, o Ajahn Jayanto, em Washington, ou o pessoal que mora no Canadá, a pessoa que mora na Inglaterra, né? Frio, né? Você gasta uma grana absurda todo ano com aquecimento, né, durante o inverno. E não é uma questão assim de conforto, é questão de sobrevivência, sabe? Se você não aqueceu o edifício, você morre. Então até eu estava contando outro dia o pessoal, né? Eles começaram com uma tradição de fazer um retiro de inverno, né? Todo ano. Retiro de inverno essa tradição começou na Inglaterra, né? Com Ajahn Sumedho. Mas a razão pela qual eles começaram a fazer retiro de inverno é porque não tinha dinheiro para aquecer o mosteiro inteiro. Então, pelo menos durante o dia, né, eles desligavam o aquecimento nos quartos e ligavam o aquecimento só na sala de meditação. A única coisa que eles conseguiam aquecer, né, era a sala de meditação. Então todo mundo se reunia na sala de meditação e praticava a meditação, né? Vamos meditar então, fazer o quê, né? Porque não tinha dinheiro para aquecer os quartos, né? Então eles tinham que, para economizar dinheiro, eles começaram a fazer o retiro de inverno. Durante o inverno, durante o dia, eles sentam em meditação o dia inteiro, né? Hoje em dia já não é mais assim, né? Hoje em dia como a coisa está mais bem estabelecida, né? Então ainda fazem retiro, mas é um retiro em silêncio, né? Não é obrigatória a prática em grupo, né? Então hoje em dia tem dinheiro para aquecer os quartos, né? Então o pessoal volta para os quartos, vai meditar nas cabanas em silêncio, né? Mas é um retiro mais individual, né? Não é um retiro em grupo como era antigamente, né? Mas eles mantiveram a questão do retiro, né? Que eles acharam que foi muito útil para a prática, né? Então, mesmo tendo dinheiro agora para aquecer o resto do mosteiro, né? Ainda assim, eles acharam que foi boa a experiência, né? E mantiveram o retiro de inverno, né? Até hoje existe isso, né? Mas, então, é dinheiro e é dinheiro, assim, urgente, né? Não tem como você não ter dinheiro para pagar o aquecimento. Se não tiver dinheiro para pagar o aquecimento, o pessoal morre, né? Se você não tiver dinheiro para manter o equipamento, sabe, a construção tem que ser feita de maneira correta. Se você não fizer correta, o telhado cai na sua cabeça, né? O telhado com o peso da neve, por exemplo, né? Se você não souber fazer direito o telhado cede a neve, mata quem estiver embaixo, né? Alguns lugares tem terremoto, né? Como na Califórnia também, né? Terremoto, né? Então é caro, difícil, burocrático, né? E mesmo a vida cotidiana é cara por lá, né? Então tem essa questão, né? Você tem recurso financeiro suficiente para suster o mosteiro, né? Mesmo que você tenha recurso financeiro para construir o mosteiro. Agora, você tem recurso financeiro para suster o mosteiro no cotidiano, na vida diária, né? Então é um teste, né? Então eles fazem esse período de observação, né? Geralmente é 3, 4, 5 anos, né? Que você fica em linha de observação para ver se você consegue, se o abade consegue suster a prática, se ele consegue inspirar, né, as pessoas, né, a frequentarem e darem suporte ao mosteiro. Se os leigos conseguem ter qualidade na prática, né, e manterem, né, o interesse no Dharma, né?
e se há recursos financeiros o suficiente, né, para manter a existência do mosteiro, né? Então é diferente, né? Diferente do que quando é uma coisa, uma instituição, né, que tem um plano e faz um teste e investe dinheiro em construir e tal, e contrata alguém, né? A gente já viu isso no Brasil também, né? O pessoal contrata um assessor de imprensa, uma espécie de... É um negócio muito esquisito, né? É um pessoal que muito estranho que as pessoas fazem. Você comparar com como é que faz, né? O pessoal do Wat Pah Pong comparado com como é que faz os outros mosteiros, é uma coisa muito estranha, né? O Wat Pah Pong é uma coisa bem orgânica e sincera, né? As pessoas têm que ter interesse, não é os monges que têm interesse. Quem tem que ter interesse são as pessoas, né? As pessoas que têm que ter interesse, né? Então essa é a sangha, né? A sangha monástica. Então, não sei quanto tempo eu estou falando já aqui. É isso, né? Reflexões sobre a sangha, né? A gente pensar, por exemplo, no mérito do Ajahn Chah, né? O mérito do Ajahn Mun, como é que um único monge, sem dinheiro, sem marketing, só na qualidade do Dharma dele, né? criou algo assim, algo que persiste até hoje, né? Só no Dharma, sem escrever livro, sem fazer YouTube, sem marketing, sem assessor de imprensa, sem nada. O cara só ensinava o Dharma e a coisa tinha uma profundidade tão grande, né, que até hoje nós estamos experienciando o resultado, né, do mérito dessas pessoas. Né? A Ajahn Chah também, né, não escrevia livro, simplesmente ensinava o Dharma, proibia, ensinava o Dharma e ensinava os monges, né, também, né? A Ajahn Chah tinha essa inteligência, né, em estabelecer uma comunidade monástica, né, que de maneira autônoma, né, ensinava os monges a serem monges de verdade, né, ensinava os monges a ser discípulo dele, né. O Ajahn Chah ensinava os monges a serem monges por si próprios, né. Tanto é que hoje a sangha de discípulos deles é autônoma, os monges vão para outros países e criam mosteiros sozinhos, sem ter que ficar pedindo permissão para o mestre na Tailândia, sem ter que ficar dependendo de mestre vir ensinar. Eles mesmos ensinam, eles têm profundidade e substância, né, na prática do Dharma, ao ponto que eles chegaram num outro país e eles mesmos ensinam. Não precisa ler livro, não precisa pedir ajuda para o mestre vir visitar a Tailândia. Realmente, se você presencia isso, é uma transmissão, né, no sentido mais completo da palavra, né? Não uma transição no sentido de eu ensino, você fica aí, mas o Dharma é meu, né? Uma transmissão assim completa. A gente entregou completamente o Dharma. Olha, é de vocês agora. Agora é como se fosse aquela corrida de bastão, né? Agora é contigo. O Dharma agora está contigo. O Dharma agora está com vocês. O trabalho é de vocês, né? Então é muito. Por um lado, é um pouco triste, né? A gente não ter a oportunidade de presenciar, né, esses grandes mestres, né, como estão nesse momento de transição, né, em que o Dharma está sendo transferido da Ásia para o Ocidente, né. Então tem essa meia transição, não está nem muito bom, nem muito ruim, né. Quando o Dharma finalmente se estabelecer firmemente no Ocidente, aí sim, né, as pessoas vão poder presenciar esses grandes mestres, né. Nosso trabalho aqui é o trabalho de caminhão de mudança, né. Nós estamos fazendo essa parte só de mudança, trazer as coisas para cá e estabelecer, né? Agora, quem realmente vai colher os frutos disso são as pessoas que virão no futuro, né? Então, aí que nós vamos enxergar, né, os grandes mestres caminhando, né, entre os ocidentais, na Europa, nas Américas, né, na Austrália, Nova Zelândia. Aí que a coisa vai ficar legal, né? Por enquanto está nessa transição, né? Mas a gente faz a nossa parte, faz o possível e seguindo o exemplo dos mestres, né? Não fazendo marketing, fazendo propaganda e fazendo estratégia, mas simplesmente praticando e ensinando o Dharma, né? É nisso que a gente tem fé, a gente tem fé no Dharma, não em fé em esperteza não, essas coisas, né? A nossa fé é no Dharma. Se o Dharma tiver valor, então o Dharma vai prosperar, né? Se o Dharma não for, essas pessoas não enxergarem propósito no Dharma, então não há por que ensinar o Dharma também. Então a gente faz a nossa parte e deixa o resto para
Que nem adianta falar, metade do karma é dos outros, né? 50% do karma é nosso, mas metade também é dos outros. Então não dá para você fazer tudo, né? Você faz só a sua parte e deixa a parte dos outros, eles têm que fazer, né? Então a gente pratica e estuda o Dharma e ensina o que for possível ensinar, né? E aí daí em diante fica a cargo daqueles que ouvem, né? Conseguir enxergar valor ou não, conseguir ter profundidade no que está sendo dito ou não, né? E ter compreensão, né? De ter volição e desejo de dar suporte e de criar as condições para que isso persista e prospere entre as pessoas. Então, é isso que eu tenho para dizer. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. É um bom sinal das práticas quando, ao estarmos num sonho e do nada surge uma situação do tipo canto de sereia e conscientemente nos despedimos amigavelmente da sereia. Eu não entendi. Ou seja, a prática consciente pode interferir numa vivência inconsciente? Eu não sei o que quer dizer canto de sereia, alguma expressão que eu não sei muito bem o que significa isso. A prática consciente pode interferir numa vivência... sim, não, veja, não é questão de prática consciente e vivência inconsciente. Você está treinando a si mesma a estar mais ciente. Você está expandindo a sua capacidade de estar ciente, não só do que você consegue estar ciente, mas o quanto você consegue estar ciente em cada momento da sua vida. Então a prática de meditação, a prática de sati, né, você está afiando a capacidade de estar ciente. Não só assim, em termos, sabe, quando algo ruim acontece ou quando algo agradável acontece, você mantém um nível de ciência. Eu estou ciente de que presença mental, digamos assim, né? Está treinando a capacidade de presença mental. Não só no sentido, não importa em que situação, sempre tem um certo nível de presença mental, mais ou menos, mas cada vez mais, sabe? E não importa, o ideal seria, em qualquer situação, você não perder presença mental, né? Não perder ciência de si, não perder o equilíbrio da mente, né? Estar ciente, né? E não só isso, mas também a capacidade de refinar a ciência da mente, no sentido de refinar, conseguir estar ciente de coisas cada vez mais sutis, né? Então é comum sim, quando você começa a praticar meditação, você vai treinando a mente a estar ciente, né? Quando você sonha, você fica ciente de que está sonhando, né? Você fica mais fácil, né, você manter-se ciente, manter presença mental durante o sonho. Então está sonhando e ciente de que aquilo é um sonho, né? Isso significa que você está treinando a sua capacidade de estar consciente, né? Então, o ideal mesmo é que não haja inconsciente, né? Que tudo faça parte do consciente, né? Então você treina, você expande a sua capacidade de estar consciente, a sua capacidade de consciência, né? Até ela conseguir abordar a sua mente inteira e não haver mais segredos, né? Não há por que você ter segredos sobre si mesmo, né? Não há nada que proíba você de conhecer plenamente a si mesmo, né? É só assim que você realmente vai se tornar uma pessoa plena, né? Esse negócio de ter inconsciente na verdade, a medida do inconsciente é a medida da nossa incompetência como seres humanos, né? Então, uma pessoa que é sábia, ela tá mais e mais ciente de si mesma, né? E eu imagino que uma pessoa que é iluminada tem ciência plena de si mesma, né? Não há nada escondido, né? É uma busca por ciência, por sabedoria, por conhecimento, por desfazer as vendas, né? Desfazer-se das vendas, né? Quer falar desvendar, né? Desvendar, palavra interessante essa, desvendar, né? Desfazer-se das vendas que obscurecem a visão, né? Então, todo o trabalho é esse mesmo, não tem nada normal, não tem nada demais, não tem nada de estranho acontecendo, né? Numa situação como essa. Ok? Tem mais alguma pergunta?